Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz do canal Literaturice, mas você está no canal da TEG Experiências Literárias. Nós hoje vamos conversar a respeito deste livro aqui que nós recebemos, que é O Intérprete de Males, escrito pela Jhumpa Lahiri. Não se esqueça de que todos os vídeos, resenhas do canal da TEG têm spoilers, porque aqui nós podemos conversar livremente a respeito do que lemos. Vocês estão vendo, né? Aqui nós temos essa edição tão linda que está refletindo a luz, com esses detalhes em hot stamp aqui, metalizados. Eu não conhecia nada, nenhum livro, não tinha lido ainda, da Jhumpa Lahiri, e eu estou completamente encantada. Mesmo, é claro, já tendo sido aqui um livro dela indicado pela Marta Medeiros, o Xará, com essa edição também muito bonita e que é um dos livros mais queridos aqui pelos membros, pelos associados da TEG. Mesmo assim, esse foi meu primeiro contato e eu tenho que dizer para vocês que assim, fazia bastante tempo que eu não tinha um contato tão íntimo e de que eu gostasse tanto com uma coletânea de contos, que foi o que aconteceu comigo. Em alguns momentos do passado, né, enquanto leitora, eu senti dificuldade de me conectar com coletâneas de contos e não foi o que aconteceu aqui nesse. Nós temos muitos contos, a maioria aí de 20 páginas, mais ou menos, e eu acho que só um eu não gostei tanto assim, que foi A Senhora Sen. Mas assim, eu não gostei tanto quanto os outros, que eu gostei demais. Então eu posso dizer para vocês que talvez o meu preferido seja Quando o Sr. Pirzada Vinha Jantar e também Intérprete de Males, que aí dá nome para a coletânea. Então vamos falar um pouquinho do livro em si. Ele foi indicado pela Rupi Kaur, que deve ser uma das mais famosas poetisas hoje em dia, faz muito sucesso pela internet, mas também seus livros vendem assim adoidado. E realmente ela toca na alma de cada um de seus leitores. E ela tem algumas questões em comum com esse livro aqui, então eu gostei muito de ver a indicação dela, porque fala muito sobre o que ela própria também produz. Rupi Kaur nasceu no Punjab, uma região aí entre Paquistão e Índia, que é muito conflituosa, e depois ela foi morar no Canadá. Então ela se considera uma outsider, vamos dizer. Alguém que não pertence àquele lugar porque a sua identidade está em outro, né? O seu país, sua nação de nascimento. E nesse livro nós temos muito disso, não apenas em suas histórias, em todas elas, eu posso me arriscar a dizer, mas também na própria vida da Jhumpa Lahiri. Nascida em 1967 em Londres, ela é filha de indianos que foram então para a Inglaterra e que depois de um tempo ali, depois do nascimento dela, foram para os Estados Unidos. Observando de perto questões identitárias relacionadas ao fluxo cultural, ao fluxo linguístico, nós temos aqui então a composição de contos maravilhosos. Agora, pensando um pouco a teoria do conto, eu tenho que fazer referência a Edgar Allan Poe, o exímio contista, que definiu o conto como precisando ter brevidade e efeito. Essa é a concepção mais clássica do gênero. E nós percebemos justamente isso em todos esses contos que temos aqui de Jhumpa Lahiri em Intérprete de Males. Por quê? Percebemos que há uma brevidade no sentido, é claro, de extensão, 20 páginas mais ou menos, cada conto, mas também das histórias. Nada aqui parece estar em excesso no sentido de não dar conta de construir todo o contexto ali de cada uma das histórias. Isso eu gostaria até de discutir aqui um pouquinho com você que leu esse livro comigo, a respeito das descrições da Lahiri. Eu achei assim brilhantemente descritivas as histórias, mas de um sentido muito positivo. Em uma coletânea que tem como pressuposto transmitir uma cultura tão intensa, tão peculiar e tão linda como a indiana, eu acho que isso é muito interessante para nós aqui do Ocidente, nós brasileiros, para entrarmos em contato justamente com algo que muitas vezes nos é desconhecido, certo? Nós temos pouquíssimo contato com literatura oriental, por exemplo, com uma literatura que aborda a Índia. Então isso aqui vai compor todo esse trâmite cultural entre a Índia, a cultura indiana e também de seus descendentes que
imigram. Nós estamos falando aqui de histórias, acho que 2 contos se passam na Índia, mas todos os outros se passam fora da Índia, com personagens aí que são descendentes ou até eles próprios imigrantes. Muito frequente a figura dos Estados Unidos e da cultura americana também aqui. Então há esse trâmite cultural, esse fluxo de línguas e de culturas que a todo momento assim pululam aqui as páginas na nossa leitura e que trazem justamente, a partir dessa descrição, esses traços culturais. Então é muito interessante, é muito bonito, principalmente tem uma coisa que eu gosto muito de ver na literatura, que é o traço culinário de cada cultura. Então aqui comidas muito bem representadas e descritas. Gostei disso demais. Eu não sei o que você achou, né? Que você leu esse livro aí também. Me diga nos comentários, porque eu tô muito curiosa para saber disso. A coletânea se inicia com o conto Uma Questão Temporária. Nós temos um casal protagonista e eles enfrentam uma crise de relacionamento. Por conta de algumas questões técnicas aí, durante alguns dias eles precisarão passar 1 hora à noite no escuro. A luz será desligada. E geralmente, né, a luz sendo desligada, não tendo luz, isso é relacionado a algo negativo, mas aqui não. Aqui nós percebemos que durante algum tempo essa falta de luz vem como um golpe de misericórdia, vamos dizer. É como um respiro no meio daquela crise, porque é aquilo que vai reconciliá-los por alguns momentos. É claro que isso daí depois no final a gente fica com o coração muito apertado, porque não resolve tudo. Aliás, apenas resolve o término. E isso é triste. Nesse final de conto, eu já percebi que o livro ele seria bastante intenso em termos de fluxos justamente de culturas, mas também sentimentais, porque aí me veio um golpe, assim, eu me senti muito embargada. Foi bem bacana passar por ele, eu achei bastante interessante essa experiência, porque é justamente o efeito da Jhumpa Lahiri aqui nesse conto. Ela vai construindo toda a história em cima de algo que depois a gente encara. Até então a gente não imaginaria, né? No começo, como é o primeiro conto também, a gente fica imaginando, não, eles vão se reconciliar, né? Vai dar certo toda essa questão aí da luz sendo apagada, enfim, eles vão conseguir reatar. Mas não, a gente percebe que em algumas coisas elas simplesmente não têm retorno, né? Pelo menos não ali tão facilmente. E aqui nós temos uma grande dor para esse casal, que é a perda de um filho. Então sim, aqui esse conto começou toda a coletânea para mim como algo bastante especial. Como eu já mencionei, temos aqui também o conto Quando o Senhor Pirzada Vinha Jantar. A perspectiva aqui é de uma criança. Eu adoro histórias assim, porque como nós não somos crianças, a todo momento a gente se depara com um olhar bastante ingênuo, sendo que o nosso olhar já não é tão mais ingênuo assim. Tão ingênuo assim, vocês entenderam? Mas aqui é tão interessante ver um traço cultural muito forte da Índia, que é, na verdade, a partilha da Índia britânica. Em 1947, depois de 200 anos de colonização, a Inglaterra concedeu a independência para a Índia, mas é claro que isso trouxe assim destroços inimagináveis para esse país, na verdade não apenas para ele, mas também da partilha. Nós tivemos o surgimento do Paquistão e da Índia, então República Indiana. Um pouquinho mais para frente, na década de 70, o surgimento de Bangladesh, mas a questão é que em 1947, diante dessa partilha, nós tivemos o episódio da maior crise migratória que existe, forçada, tá? Houve esse conflito interno, uma cisão que envolveu assassinato, estupro, de tudo que você imaginar, e foi muitíssimo violenta. Aqui, nesse conto do Pirzada, o Sr. Pirzada, na verdade, ele é um indiano que deixou a sua família lá na Índia e que, por isso, ele sofre com esse conflito. Ele está à parte, ele está em outro lugar, mas sua família, de 7, se não me engano, filhas, continua na Índia e ele sofre com isso. A garotinha que observa esse visitante aí na família de seus pais indianos, aos poucos vai entendendo o que isso significa. No começo ela não entende, e é aí que nosso olhar nem tão ingênuo assim, mas talvez de pessoas que desconhecem esse conflito, mas enfim, nós temos mais ciência do que está acontecendo. É muito doloroso, sabe, esse embate que existe. Depois ficamos sabendo que a família dele está viva, a salvo,
mas toda essa tensão aqui, que é o clímax da história, desenvolve a personalidade da própria criança que observa toda essa história. E ali se envolve também os doces que esse senhor Pirzada, essa visita, né, na sua casa, lhe dá todas as noites, porque ela é obediente, vamos dizer. O que também se contrasta, né, eu acho que vocês que leram vão concordar comigo, com os doces do Halloween que está para acontecer ali, que acontece durante o conto. Ela dá valor para esses doces, mas ela dá muito mais valor para os doces que o senhor Pirzada lhe deu. É muito bonito ver as simbologias que podem existir aqui nos contos da Jhumpa Lahiri, e aí a questão dos doces é só uma das simbologias que eu trago à tona aqui para vocês. Mas isso me faz pensar justamente no conto Intérprete de Males. Eu não vou falar de todos os contos, mas eu estou falando dos que para mim me marcaram muito mais, porque afinal são muitos contos, mas esse Intérprete de Males, além de dar nome a essa coletânea, ele traz uma questão muito bonita, que é, eu sempre gosto muito disso, ambiguidades propositais em nomes. Então, aqui nós temos intérprete de males. O que são esses males? O protagonista aqui, ele trabalha como guia turístico, assim, meio que como um bico, mas também como auxiliar de um médico que não entende uma das línguas ali da região, e ele vai traduzir todos os males, todas as doenças dos pacientes desse médico. Aqui nós temos, então, num primeiro momento, males como sendo doenças e reconhecidas, doenças reconhecidas, mas também nós percebemos com o passar da história que males nós podemos ter como a condição negativa do ser humano no geral, não apenas doenças identificadas, diagnosticadas e consideradas aí socialmente falando como realmente doenças. Então, como guia turístico de um casal americano com seus filhos visitando a Índia, ele está ali assessorando essa família quando, depois de um desenvolvimento X, né, ele vai se deparar com uma confissão da esposa, que confessa que um dos meninos ali não é filho de seu marido. E aí ela diz que, poxa, porque você é um intérprete de males, eu fiquei curiosa e agora eu quero que você me dê a cura para isso, para essa minha culpa. Ela não diz culpa, é ele que usa a palavra culpa, não é mesmo? E aí que toca na ferida, porque ela está ao mesmo tempo se abrindo, confessando, fazendo uma confissão para ele, mas não quer ser julgada. A todo momento nós temos essa meio que queda de máscaras, certo? Não apenas em relação à própria esposa, mas também ao marido que vive com a sua máquina, ele está mais interessado em tirar fotos do que em viver o momento ali e cuidar das crianças, da família, e até mesmo do guia turístico, né, que se vê interessado por essa mulher mesmo sem conhecê-la e aos poucos vai perdendo esse interesse por conta justamente de conhecê-la, ou por conhecer uma parte dela e alguns traços de sua personalidade. Então vejam como é profundo esse título e também toda a história que nós temos aqui. Há um efeito final. Como eu disse, é muito difícil um conto aqui não ter um efeito final. O conto Underone de Verdade se passa na Índia, né, diferentemente da maioria aqui. E nós temos uma protagonista que ela conta uma história de vida muito contraditória com aquilo que os vizinhos, na verdade, os moradores de um prédio no qual ela trabalha, enxergam ali da condição social dela. Ela é extremamente pobre, não tem nenhuma família com a qual se relacionar, e vive de esmolas, principalmente de esmolas desses moradores do prédio, porque ela varre a escada desse prédio. Deixa assim, tinindo, um brinco. Mas ela diz para todos eles, compõe uma história do seu passado como uma pessoa extremamente rica. E eles acabam não confiando na palavra dela. Nós percebemos aos poucos que o que cada um fala, na verdade, não se concretiza em suas atitudes. No final, a questão para mim que ficou é, por mais que a pessoa tivesse condição financeira, a palavra dela não é mais importante do que a situação bancária? Nós, leitores, apesar de não sabermos a verdade, assim como os moradores, a respeito do passado dessa protagonista, ainda assim nós sabemos a verdade de um episódio que fez todos eles rechaçarem essa mulher e retirá-la ali do prédio, fazendo com que ela fosse morar na rua. Um outro conto que eu gostei bastante também é Esta Casa Abençoada, um pouquinho menos do que os outros, mas assim eu gostei bastante, porque aqui nós temos
esse relacionamento entre esposo e esposa tão conflituoso, porque eles se conhecem há pouco tempo e geralmente nós temos aqui sendo retratados casamentos por conveniência, que a família faz e os noivos sequer se conhecem, este é o caso. Eles não se conhecem direito e eles, ao se conhecerem, percebem que um é bastante diferente do outro e que se incomodam mutuamente, vamos dizer. Principalmente a esposa incomoda o marido, que também nós temos aqui toda a constituição de uma ideia de feminilidade, de esposa, sim, termos sexistas, vamos dizer. É bem interessante perceber esse olhar mais de igualdade de gêneros nesse conto. Pelo menos foi a minha leitura, tá bem? O final dele, que parece que não tem final algum, né? Pra mim foi muito instigante. Eu fiquei querendo saber o que iria acontecer a partir de então, mas isso não é o importante. O que importa aqui mesmo é ver como um enxerga o outro. Na verdade, principalmente como o marido enxerga a esposa, porque nós estamos acompanhando a perspectiva dele, não dela. Eu achei que no conto O Tratamento de Bibi Aldar, não sei se vocês vão concordar comigo, tem um toque, um quê de fantástico, mas é bem pouquinho, é bem leve. Só que tem esse mistério um pouco mais envolvido com a protagonista, porque eu também achei muito instigante ela ter aparecido grávida. É claro que isso é triste, porque provavelmente foi uma situação de vulnerabilidade corrompida, enfim, de violência sexual. Porém, aqui ninguém esperava isso, muito menos o leitor, certo? Apenas a escritora, apenas a Jhumpa Lahiri é que já tinha determinado isso provavelmente quando ela começou a escrever esse conto, essa história. Mas todo o desenvolvimento dele não nos leva a isso, e eu gosto muito quando há esse fator de surpresa numa história e que é tão legal de ver em um conto, já que é curto, já que tem todo esse clímax, já que constrói toda uma cadência para chegar num efeito. E aqui nós temos esse efeito, um efeito principalmente que surge da surpresa. Não é o que acontece na maioria dos contos, nós não temos essa surpresa de nossa, tá acontecendo isso, não esperava. Os contos eles se transcorrem com um certo desenvolvimento bem sóbrio, né, bem lúcido. E de uma composição que faz sentido por conta da construção, da descrição da narrativa e que compõe todo o cenário de uma maneira muito bela, muito maestral. E o último que eu vou comentar aqui com vocês é o terceiro e último continente, porque o protagonista, ele sai da Índia, se não me engano, vai para a Inglaterra e depois para os Estados Unidos, mais ou menos como fizeram os pais da própria Jhumpa Lahiri, certo? E aqui nós percebemos, eu acho que é o ápice, por isso que faz sentido para mim ser o último conto da coletânea, porque é o ápice do estranhamento com novas culturas. Nós temos então 3 continentes, né? 2 culturas aí diferentes da do protagonista. É um estranhamento com cultura, com língua, com pessoas, mas que ao mesmo tempo essas pessoas marcam a vida desse protagonista. Não sei se vocês sentiram isso também com a senhorinha que tem mais de 100 anos e que tanto provoca o estranhamento do nosso protagonista, que nunca tinha visto uma pessoa tão velha assim. E até mesmo sua própria cultura o provoca estranhamento porque ele já não está mais vivenciando na própria cultura, certo? No seu país de origem. Ele acaba casando com o casamento arranjado, que depois a noiva dele vai para os Estados Unidos, ele casa lá na Índia depois que ela vai para os Estados Unidos. Eles pouco se conhecem, acho que algumas semanas só de conhecimento, e ele estranha tudo isso justamente porque ele já está inserido em outras culturas. Esse trâmite, gente, aqui no livro, esse fluxo cultural é belíssimo. Me tirou do comodismo, já falei acho que algumas vezes aqui para vocês, ao longo de todos esses anos que estou aqui com vocês. Eu gosto muito de quando uma leitura me tira do comodismo, da minha zona de conforto e me proporciona experiências muito diferentes das quais eu estou acostumada. Então, conhecer um pouquinho mais da cultura indiana, conhecer um pouco mais dessa partilha da Índia por intermédio de uma visão infantil, de uma visão de alguém que está muito ligada a essa outra cultura que não a minha, que é bem diferente da minha e que eu não conheço tanto quanto eu gostaria,
foi assim uma experiência única para mim, por isso que eu gostei muito, por isso que no começo do vídeo eu falei para vocês que eu gostei muito desse primeiro contato com a escrita da Jhumpa Lahiri. Então aqui está a minha forte assim indicação para todos vocês que bizarramente estão assistindo esse vídeo com spoiler e ainda não leram. Então leia esse livro, leia Jhumpa Lahiri, ela sim sabe escrever de uma forma linda. Então meus comentários por hoje foram esses, eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Deixe aqui nos comentários tudo que vocês pensaram, imaginaram durante a leitura e também durante esse vídeo. Vou gostar muitíssimo de conversar com vocês a respeito de Intérprete de Males. Curta o vídeo para nos ajudar a entregá-lo a mais leitores. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para continuar recebendo conteúdo daqui. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal da Tag. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!